Ei, gente, que saudade que eu tava dessas lives. Ei, trem bom demais voltar a fazer esse negócio. Hoje nós vamos falar sobre a mágoa, esse sentimento que a gente muitas vezes renega. Também vamos falar da relação entre a mágoa e as doenças físicas. Sim, nós vamos descobrir se você carrega esse trem aí que assombra e deixa a vida mais amarga. E é claro, nós também vamos hoje ensinar uma técnica para a gente ressignificar esse sentimento, para esse negócio parar de doer e a gente se livrar desse negócio que vai deixando a vida da gente amarga. Mas, Sabrina, eu não tenho mágoa de ninguém, não. Eu só não entendo por que ele fez aqui comigo. Quer falar isso não? Melhor esquecer. Já sentiu esse troço? Parece um gostinho amargo na boca, mas é um amargo desconfortável. Quem dera fosse aquele amargo do chocolate, né? E assim a nossa vida vai ficando amarga também. E nós vamos ficar carregando essa mancha no nosso coração, que é como se fosse uma nódoa, né? Mas eu não tenho mágoa de ninguém. Será? Será que você realmente não traz consigo aí uma dorzinha de decepção, de amargura? Aquele apertozinho no peito quando você lembra de uma situação ou de alguém que te feriu? Essa frase, eu não tenho mágoa de ninguém, eu escuto com muita frequência. E é interessante como é que a gente, quando escuta o outro contando a história, né, de que foi ferido ou magoado e diz que não tem mágoa de ninguém, a gente percebe com muita clareza que ainda existe mágoa ali, mesmo que o outro diga não, mas muitas vezes a gente não consegue reconhecer e saber sobre nós, a nossa mágoa, se é realmente mágoa ou não. E é normal mesmo a gente ter dificuldade de olharmos para as nossas narrativas internas, pela falta de prática e pelo também fato da gente não admitir que sentimos mágoa. Porque de certa forma, esse sentimento, sentir mágoa por alguém, é um sentimento que é visto como feio de sentir, é vergonhoso e a gente passa a negar, porque de certa forma acarreta admitirmos que somos feios, que nós não somos tão iluminados assim, tão desenvolvidos, né, tão espiritualizados assim, é feio ou algo parecido. Tem até gente que diz que é falta de Deus no coração, como se sentir mágoa deixasse a gente longe da casa de Deus, né? Da aprovação, da aceitação de Deus. Mas se fosse assim, gente, o que seria dos ateus? Não? O que seria desse povo que não é cristão? Pois eles não carregam esses dogmas religiosos que muitas vezes dificulta o processo de assumir que temos mágoa por alguém. Mas também pode ser também muitas vezes pelo fato da gente simplesmente não saber que aquilo que sentimos é mágoa. Mas tanto negar quanto não saber, as consequências de sentirmos mágoa são devastadoras. E quando sentimos esse sentimento por alguém, a história que vivenciamos, que nos causou a mágoa, a gente não tem jeito. Ela fica registrada no nosso corpo, uma memória realmente registrada no nosso corpo, fazendo com que a gente tenha diversos prejuízos, não só emocional, mas físico e social também. A gente precisa lembrar que o nosso corpo é um depósito de arquivos de imagens, né? E essas imagens, ou seja, essas memórias ficam aqui, engavetadas. Tem um monte de gavetinha aqui dentro de nós. E os arquivos ficam tudo lá dentro. Alguns a gente abre e lembra, ou relembra várias e várias vezes. Mas outras ficam lá escondidinhas nas nossas lembranças inconscientes. Mas o fato é que essas memórias nos afetam em diversos aspectos. A gente provoca irritabilidade, a gente fica extremamente mais irritável, ansiosa, nervosa, a vida vai ficando amarga, vai perdendo a graça, sabe? Essa palavra amarga é interessante, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que é muito amarga, a gente percebe que ela é amarga porque ela carrega muita mágoa. Então a gente vai perdendo a graça pela vida, pelas pessoas, a gente vai perdendo a graça pelas relações, vai tudo ficando amargo. E toda vez que nós nos lembramos da situação que nos feriu,
a gente tem uma dificuldade em respirar. Já reparou? É como se o espaço em volta da gente apertasse e todo o nosso corpo tensiona, fecha. E é uma reação que a gente tem de proteção, como se a gente quisesse nos proteger. E aí a gente quer esquecer, porque a gente não quer sentir aquilo. Mas a gente não esquece, porque ela tá lá, registrada, numa memória. No aspecto social da nossa vida, a queda de rendimento no trabalho, todo o nosso trabalho também vai perdendo a graça e aí a gente vai tendo queda no rendimento. A gente começa a se isolar e os conflitos internos e relacionais vão aumentando. E, gente, não tem jeito, nossa vida financeira também vai ficando amarga. E é claro, é óbvio, os danos físicos. Esses são incontáveis. Há estudos hoje que mostram a relação entre a mágoa e o infarto agudo do miocárdio, porque esse sentimento dificulta a circulação do sangue para uma parte do nosso coração. Olha que interessante esse estudo que foi feito por uma psicóloga, pesquisadora, Susana, eu não sei se o nome dela se pronuncia assim, tá? Avezum. Ela entrevistou 130 pacientes que infartaram e ela encontrou maior incidência do problema entre aqueles que diziam ter dificuldade para perdoar, que carrega lá a nódoa no coração. É claro que não é possível a gente determinar a causa direta do infarto, mas vários estudos já estão apontando essas relações entre a mágoa e diversas doenças, como por exemplo câncer, como por exemplo gastrite, úlcera, tá? E faz todo sentido, porque a mágoa é um sentimento que surge a partir de um choque emocional. Quando alguém te fere com palavras ou atitudes, comportamentos. Eu vou fazer um vídeo explicando a diferença para vocês entenderem do sentimento e da emoção. E aí eu vou deixar o card aqui nesse vídeo para vocês, depois vai ficar mais fácil de achar. Ela surge, a mágoa, a partir de um evento traumático. E essas situações traumáticas ficam registradas no nosso corpo. Então, toda vez que você se lembra do trauma, as lembranças reativam os mesmos processos bioquímicos. Então, por exemplo, você está lá na situação e alguém te fere. Naquele momento, você tem uma liberação, que essa é a emoção, uma liberação bioquímica, hormônios no nosso corpo, como por exemplo o cortisol. Eu também já falei dos malefícios do cortisol em excesso aqui, que é o hormônio do estresse. E aí, pro nosso corpo, toda vez que a gente lembra e relembra o caso que nos feriu, ele está revivendo aquela experiência. É como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo, e toda vez que você se lembra. E mesmo que você não se lembre de modo consciente, a memória tá lá. Então, muitas vezes você sonha com situações onde você sente aquela dor novamente. E fica lá, gente, não tem jeito. E isso vai determinando suas ações, seus comportamentos, suas decisões. A mágoa, assim como todas as dores do passado, de situações que você viveu no passado e que você ainda carrega, reverbera em várias áreas da nossa vida. Ou seja, a nossa vida começa a não fluir de forma leve, prazerosa. Como que eu posso saber se o que eu sinto é mágoa? Como admitir isso pra mim? Como ressignificar esse troço? Pra eu não ficar carregando esse troço, correndo o risco desse troço me gerar doença física. Então vamos entender uma coisa. No momento em que a situação ocorre, você tem a descarga emocional. Aí teu coração, ele acelera, parece que dói, ele aperta assim. E logo em seguida, teu corpo aquece, teu rosto esquenta. Você tem uma reação física mesmo. Às vezes chega a te dar uma tontura. E sempre que você se lembra da pessoa ou do acontecimento, você sente um aperto no peito. Ou uma tristeza, ou uma decepção, e você fica remoendo essa história. E normalmente você fica recriando mentalmente a situação com diferentes desfechos. Todos esses sentimentos, eles aumentam cada vez mais. Toda vez que você se conta, eles vão aumentando. E principalmente eles aumentam quando você fica arrumando motivos e razões. Os porquês
que justificam a tristeza que você sente, a decepção que você sentiu no momento e por aí vai. Então, normalmente a gente fica magoada quando alguém tem um comportamento ou uma atitude que a gente não esperava. E aí uma outra frase que está sempre presente quando temos mágoa é: eu não esperava isso. Eu não esperava que ela falasse isso, eu não esperava que ela fizesse isso, eu não esperava. Essa frase está sempre juntinha ali. E aí toda vez é essa dorzinha no peito e uma vontade absurda de esquecer. A mágoa, gente, é a irmã gêmea da decepção. Então, quando a gente se magoa com alguém, toda a admiração que a gente tem por aquela pessoa, se a gente tiver, né, cai por terra abaixo. Vai lá, para 7 palmas abaixo da terra, você tá entendendo? E aí, os laços do relacionamento enfraquecem. E na verdade, a mágoa é uma confusão de sentimento, porque ela é decepção, tristeza, ela é raiva, ela é angústia, ela é amargura e essa vontade maluca de esquecer. Então é tudo isso junto, misturado, uma bola de neve, e não para por aí não. Porque se você fica sabendo que algo aconteceu com a pessoa que te magoou, lá no fundinho, mas lá no fundinho, assim, aquele lugarzinho que a gente não olha de jeito nenhum, você sente uma certa felicidade, um prazer. Ah, não sinto não, Sapiência. Sente sim, porque isso é uma recompensa para nós, como se a justiça tivesse sido feita, é um acerto de contas. E pelo fato de isso ser condenado social e principalmente religiosamente, a gente não admite que a gente sentiu essa felicidadezinha, esse gostinho de prazer, sabe? E muitas vezes a gente chega a nos repreender. Meu Deus, que horror! Não acredito que eu tô sentindo isso, credo, gente! Meu Deus! Aí vem o quê? A culpa. A culpa porque isso nos mostra que a gente não é assim tão evoluído. E muitas vezes vem o arrependimento, principalmente se o que aconteceu com a pessoa for muito pesado. Aí, meu bem, a gente nem passa pela felicidade, a gente vai direto pra culpa. A gente nem sente o prazer da recompensa. A gente já se sente culpada, a gente se sente uma bosta e um arrependimento profundo bate em nós. Então, olha a quantidade de sentimentos e mistura que é quando a gente fica ressentido, magoado com alguém. Então, é uma folia de sentimentos negativos que vai se acumulando e principalmente se acumulando ao longo do tempo e te aprisionando, minando suas forças, sua alegria, sua saúde. Pensa, gente, no coquetel do emaranhado que você tá bebendo por causa dessa mágoa. Vocês não sabem o que é coquetel do emaranhado? Então assiste lá os vídeos sobre os hormônios que eu já expliquei aqui, que eu já fiz aqui pra vocês. O coquetel do emaranhado e o coquetel da fluidez, tá? O que o cortisol faz com a gente. Então, você tá entendendo o que é a mágoa? E olha, a mágoa, por ser um sentimento, ela é prolongada, certo? A emoção, ela é curta, ela é rápida, ela é uma descarga química e logo ela passa. Mas o sentimento é prolongado. E como é que a gente prolonga o sentimento? Alimentando e sustentando esse sentimento. E você alimenta como? Com os porquês. Por que você sentiu? Por que o outro fez? Por que ele agiu como ele agiu? Por que você agiu como agiu? Todos esses porquês. Por que ele falou assim? Por causa disso, por causa daquilo. Porque ele não devia ter feito ou falado o que ele fez por causa disso. E aí não para. Todos esses motivos e mais motivos, histórias e mais histórias que você se conta e inventa na tentativa de entender a emoção que você sentiu no momento. Entender, justificar, explicar e principalmente buscar alívio para o choque emocional que você sentiu. E são essas histórias, essas narrativas todas que te aprisiona na mágoa e faz com que você não consiga ressignificar ou perdoar. Eu não gosto muito dessa palavra perdoar, porque ela traz uma carga muito religiosa. Ela traz a ideia do véu do esquecimento, como se a gente precisasse esquecer o que aconteceu, né?
e nós não vamos esquecer. Então, eu prefiro trocar a palavra perdoar por ressignificar, porque ressignificar traz a ideia da gente simplesmente mudar o nosso olhar diante daquele acontecimento, né? Trocar a lente pela qual a gente olha. E outra coisa, eu também vou fazer um vídeo falando dos porquês, então fica atento, tá? Porque esses porquês é a armadilha que a gente entra nessa roda aí, na retroalimentação do sofrimento. E aí, como é que a gente faz, né? A saída, então, para ressignificar a mágoa é esquecer? Gente, se fosse, oh meu Deus, se fosse, era bom demais da conta! Ia ser bom demais da conta! Não adianta a gente querer esquecer não, gente. Você pode ficar até um tempo sem se lembrar do negócio, mas tretou, relou, o bicho tá lá. Porque a memória tá lá, como um carimbo no seu corpo, nas suas células, são memórias afetivas. Tá lá nas gavetinhas, entendeu? Da sua memória. Então não vai esquecer não. E aí, com tudo isso, né, vai tomando coquetel de emaranhado cada vez mais. E fica pior. Eita, que esse vídeo tá aí afundando junto com a vida do amargurado. Esse vídeo tá ficando igual a vida do amargurado. Do magoado. Amor? Ah, amor, traz um chocolate ao leite pra mim lá, pelo amor de Deus. Pra sair dessa amargura toda. Então assim, ó, se você olhar bem lá no fundinho, o que está por trás, né, desse sentimento é uma expectativa. Então, quando você se magoou, você tinha uma certa expectativa com a pessoa de que ela nunca iria agir diferente do que você imaginava, do que você projetava nela. Então, por exemplo, você confia em alguém, você espera que essa pessoa nunca faça nada que quebre a confiança que você deposita nela. Então, uma traição, uma mentira, uma fofoca. Quando você conta um segredo para alguém, você espera que ela nunca conte para mais ninguém. E às vezes você espera que ela não conta, mesmo que não seja segredo. Aí você descobre que ela contou, puta, vem aquela amargura assim. Então, o que é pior? O que piora? Sabe o que piora? É quando você conta esta situação que você vivenciou para uma amiga, por exemplo, e esta outra pessoa diz assim para você: nossa, menina, jura? Não acredito. Nossa, amiga, eu te entendo. Ai, menina, eu tinha ficado igualzinho a você. Nossa, eu tinha feito isso, isso e isso. Nossa, você tá certa. E aí você responde assim: nossa, fiquei tão triste, amiga. Sabe por que isso é ruim? Porque além de te manter na retroalimentação do sofrimento, né, que é você se contar e recontar todos os motivos que você tem para ter ficado magoada, você vai fortalecendo uma narrativa de que você está certa em sentir tudo o que você está sentindo, que é o que eu chamo de narrativa vitimista. Isso não quer dizer que você não tenha sido vítima da situação. Você pode até ter sido vítima da situação, mas a questão não é essa. A questão é que é as narrativas vitimistas que você insiste em manter, os porquês, as razões, e as outras pessoas que alimentam essas narrativas vitimistas é que te impede de curar a mágoa. São exatamente os motivos, as razões, todas as histórias que você tem, se conta e alimenta, e ainda faz o outro abraçar a sua dor. Muitos dizem que o remédio é perdoar e se dizer eu te perdoo. Então, vamos fazer um teste? Diz aí agora. Pensa na pessoa, na situação e diga: eu perdoo, eu perdoo. Aí relembra a situação de novo. Vê se resolve. Resolve? Não resolve, gente. Não resolve. Se dizer eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, não resolve. Você só está se auto-enganando e reprimindo cada vez mais esse sentimento que vai virando um monstro dentro da gente. O remédio é esquecer, já diz que também não rola, né? Que a gente não vai esquecer. Você pode até ficar um tempo sem lembrar, mas o que aconteceu, aconteceu. Tá lá, aconteceu, não vai mudar. O que você sentiu no momento também não vai mudar, não. Tá lá, você sentiu. Então você não vai esquecer.
O que resolve no caso da mágoa é ressignificar, para você se lembrar do acontecimento e não sentir mais nenhum sentimento negativo. É lembrar do acontecimento e ter um novo ponto de vista sobre ele. Então, é mais ou menos assim, quando a gente ressignifica, no lugar de sentir vontade de esquecer, você vai lembrar da situação e vai falar assim, pode parecer difícil para você agora se você carrega alguma mágoa, tá? Mas quem já ressignificou a mágoa sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Você, no lugar de sentir vontade de esquecer, você se diz, que bom que aconteceu. É muito louco. E isso não é da boca para fora. Você realmente sente, porque a gente não consegue enganar nosso corpo. E quando nós ressignificamos, a gente sente no corpo, não tem jeito, a gente respira mais abertamente. A gente sente um abrir aqui, sabe? Um fluir. Não dói mais nada. Você tem alegria por aquilo, você se sente leve. Por isso que o Resolva-se, o curso Resolva-se ajuda tanta gente. O Resolva-se, para quem não conhece, é um curso que tem um método chamado Narrativa Terapêutica Neural. E ele não é um curso para perdoar ninguém não, viu? Não é não. Mas você acaba perdoando, porque ele é um método de ressignificação das narrativas que você alimenta e que te aprisiona na dor. É uma ressignificação da interpretação que você faz e aí você cria novas conexões neurais. Então é exatamente um método de ressignificação das histórias do passado que ressoam hoje de forma negativa na sua vida e que te impede de seguir em frente com leveza, né? Sem esse trem aí que você carrega. Então você vai vivendo uma vida mais gostosinha, né? Com mais confiança, mais leveza, sem a mágoa. Porque mesmo que aconteça outros eventos, e vai acontecer, que te provoque mágoa, ressentimento, que te machuque, você consegue ressignificar rapidinho aí, ao invés de ficar carregando esse negócio, prejudicando sua vida. Então, a ressignificação da mágoa é você ressignificar a interpretação que você fez no momento em que a coisa aconteceu e que você faz ainda, que te mantém aí na mágoa. É como se você trocasse a lente pela qual você vê o que aconteceu. É ver o acontecimento que te doeu por outros olhos. Eu vou ensinar aqui uma técnica, tá? Pra gente ressignificar a mágoa. E isso traz muitos benefícios pra gente. Porque você para de tomar em excesso esse coquetel do emaranhado e passa a tomar o coquetel da fluidez. É sério, gente. Eu tô risada porque eu gosto demais desse nome. Coquetel do emaranhado, coquetel da fluidez. E é muito verdade. Quantos coquetéis você tá tomando por dia? E qual coquetel você tá tomando? Quantas histórias você fica se narrando o dia inteiro que vai fazendo você ficar mal-humorada, estressada? É tudo os hormônios que você tá liberando no teu corpo. E quais o coquetel que você tá tomando que vai fazendo você ficar alegre, feliz, motivada? Isso não quer dizer que você não vai passar por momentos de preocupação, de estresse, de nervosismo. Mas ressignificar é uma libertação para a gente poder se lembrar do acontecimento e quando lembrar você sentir que aquilo não te tira mais nada. Pelo contrário, te preenche. E esse troço não vai controlar suas ações, seus comportamentos. A vida vai ficando mais adocicada, os conflitos vão acabando, vão ficando menores. É você mais livre, mais feliz no trabalho, resolvendo as dores que você sente hoje, no aqui, no agora, entendeu? Então, tudo vai melhorando. A vida vai deixando de ficar amarga para ficar mais gostosinha, mais adocicada. E, gente, eu sei bem o que é isso. Porque até alguns anos atrás, olha, eu juro que eu posso dizer que eu era um caminhão de mágoa. Eu tinha mágoa e ressentimento de tudo que tinha acontecido na minha vida, tudo eu queria que tivesse sido diferente, eu não gostava de lembrar do meu passado, das merdas que eu tinha feito, das coisas que tinham acontecido na minha vida. Eu era um caminhão de mágoa. E olha, é bom demais. E o que você vai fazer então para ressignificar? Vamos lá, pega aí papel e caneta e anota o passo a passo para você começar a ressignificar. Escolha uma, viu, gente? Não vai querer ressignificar todas as mágoas que você tem aí de uma única vez, porque não dá, né, filha? Uma memória por vez, tá bom? Então pega papel e caneta aí
e escreve o passo a passo que eu vou te passar agora. Você vai escrever à mão, não é no computador, nem no celular. Tem que ser, ó, à mão, caneta ou lápis lá no papel. E você vai tentar descrever com o máximo de detalhes possível o evento, a situação que te aconteceu e que te feriu. Mas presta atenção aqui, porque aqui é que tá o detalhe. Hoje você tá absolutamente absorvida pelos pensamentos, os sentimentos e todas as interpretações que você fez do que te aconteceu. Você tá absorvida do seu ponto de vista, das razões, né, que você tem. Então, você vai descrever apenas as ações. As ações, gente, isso é muito importante. Eu vou tentar dar um exemplo para ver se fica claro, tá bom? Então, vamos pensar numa situação aqui, ó. Imagine que eu tô escrevendo nesse momento uma situação que me aconteceu. Aí eu começo assim, ó. Um dia eu tava conversando com um amigo e ele me ofereceu uma oportunidade incrível. Aí eu vou lá escrever, tá? E eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que eu corri para contar para minha mãe. E minha mãe tava pintando o cabelo da vizinha. Aí eu cheguei assim na janela e contei para ela o que tinha acabado de acontecer. E ela virou para mim e falou assim: nossa filha, que bom! E continuou pintando o cabelo da vizinha. E conversando. Nossa, aquilo naquela hora fez... me deu aquela dor e eu pensei, credo, ela nem me deu bola. Veja, é uma história cheia de o que eu acho, o que eu senti. Tá cheia de interpretações, né? Primeira, eu fiquei muito feliz. Tudo bem, você ficou mesmo, mas não precisa escrever isso, porque você vai escrever apenas as ações. Então, qual foi a ação que você fez no momento que você ficou feliz? Nossa, eu levantei e fiz yes, yes, eu balançava os braços. Você vai descrever as ações. Não escreva como você se sentiu. O que você sentiu nessa hora realmente não importa, tá? A segunda, ela nem me deu bola. Outra interpretação que eu fiz da ação dela, porque a ação dela foi outra. Agora vamos lá, eu descrevendo as ações. Eu me levantei do sofá, meu corpo tava todo tremendo, eu caminhei até a janela, onde era possível ver e falar com a minha mãe. Eu a chamei, ela parou de pintar o cabelo, tudo ação, tá vendo? Eu a chamei, mãe, ela parou de pintar o cabelo, ela me olhou, ação. Eu contei a novidade, ela abriu um sorriso e disse: nossa filha, que bom. Ela baixou os olhos, voltou a pintar o cabelo e conversar com a vizinha, ação. O ponto alto, o clímax, vamos dizer assim, da primeira história era: ela nem me deu bola. Por que esse era o ponto alto da história? Porque era o ponto que me deu a descarga, a hora que aquilo me afetou, me causou a dor. Na segunda, quando eu descrevi as ações, eu vi coisas que mostram o contrário. Então, que mostra que ela parou, me olhou, me escutou, sorriu. E ao ver isso no momento que eu estava descrevendo as ações da minha mãe, me gerou um bom sentimento. Aí o ponto alto se torna exatamente esse momento do bom sentimento. Se você, ao descrever, tá lá fazendo o passo a passo, descrevendo ação por ação, e logo de cara você não conseguir sentir uma emoção ou um sentimento diferente, se você não conseguir ver nada diferente do que você já vê, faça mais de uma vez. Eu te garanto que você vai passar a ver ações que você não tinha visto por conta da cegueira da dor. Eu tenho certeza disso. E você pode ir aumentando os detalhes visuais, como por exemplo, eu contei para minha mãe, ela abriu um sorriso, seus olhos, aquelas duas bolinhas que parecem esmeraldas,
brilharam. E ela disse: nossa, filha, que bom. Você começa a ver detalhes ali que por conta da cegueira emocional e por conta da excitação que você tá no momento, ou da expectativa que você tá no momento, você não consegue ver. Então, é muito importante que você perceba a descrição das ações e vá tirando cada vez mais a sua interpretação. E dependendo do trauma, da mágoa, vai ficar no começo difícil de você deixar de lado todas as razões e motivos pela qual você sentiu a dor. Tá tudo bem com isso. Vai repetindo o exercício, eu te garanto que você vai conseguir ressignificar. Agora, quando você estiver escrevendo as ações e você sentir uma emoção, ou uma sensação, ou um sentimento melhor, teu corpo vai reagir instantaneamente. Você vai respirar fundo, você vai talvez abrir um leve sorriso, alguma coisa vai acontecer ali no teu corpo. E é com isso que você tem que ficar. Quando isso acontecer, você tem que passar a se contar esse momento. Pode ser em voz alta, ou pode ser repassando a história na sua cabeça várias e várias vezes, com este momento, esse ponto alto, diferente, com um bom sentimento, com coisas novas. Essa história que te causou bons sentimentos e reações, você vai se contando até você sentir que aquele sentimento negativo não vai voltar mais. E por que isso, gente? É mais ou menos assim. Na situação traumática, você já contou e se recontou tantas vezes aquilo e foi tão forte a descarga, a afetação, né? Te feriu de forma tão forte que é como se você criasse músculo naquela situação. Você, ao ressignificar, você precisa ganhar músculo deste novo olhar. Senão você volta pro antigo. Tretou, relou, minha nega, você vai voltar pro antigo. Então, a ressignificação precisa desse exercício. Não adianta você sentir uma vez e falar: pronto, ressignifiquei. Pode ter certeza que vai, de um tempo ou outro, você vai falar: puta, eu achei que eu tinha resolvido esse negócio e não resolveu. Imagina, aconteceu um negócio com você há 20 anos atrás. Faz 20 anos que você carrega essa mágoa. Faz 20 anos que você se dá motivos e razões e justificativas e se mantém nessa dor. Você acha que no momento que você sentiu uma coisa diferente ali, pronto, curou? Não, você tem que malhar aquele novo músculo, aquela nova visão. Então você precisa se contar e se recontar e se dar essa experiência de sentir esse novo sentimento com relação àquela situação. A única maneira da gente ressignificar é se dando novas experiências. Então você se dá a experiência através da narrativa, da nossa imaginação, das histórias que a gente cria. O que é este exercício? Só para vocês entenderem, para não ficar uma coisa meio jogada como se fosse um trem sem embasamento. A ressignificação das nossas histórias, como eu acabei de falar, só se dá por meio de novas experiências. Então, quando você vivencia uma nova sensação, emoção ou sentimento sobre algo, você está vivenciando uma nova experiência. Então, você está se dando um novo olhar. E você precisa treinar este músculo, como eu falei, porque senão a antiga, que você treinou lá por 20 anos, é muito mais forte. Esse exercício também é um exercício para você separar a sua interpretação, a interpretação que você fez do acontecimento, do que realmente aconteceu, do fato, do acontecimento em si. Essa é uma das técnicas da narrativa terapêutica neural do curso Resolva-se. Além dessa, a gente aprende a técnica dos 5 sentidos para produzir sensações e emoções, para agilizar esse processo de ressignificação e ampliar a nossa consciência sobre as nossas interpretações, a interpretação que a gente faz dos acontecimentos. Se você quiser realmente conhecer mais sobre o Resolva-se
e o método NTN, a narrativa terapêutica neural, eu te convido a entrar no site que tem o link aqui na descrição do vídeo. E lá no site eu explico como funciona, para que ele serve. No site também você encontra as informações do método, os depoimentos das alunas e o link tá aqui na descrição e no comentário também. Eu vou fixar o link lá no comentário. E aí a gente se vê no Resolvas.